Olá, tudo bem? Está começando mais um Tricotando Negócios. E você sabia que ontem, dia 19 de novembro, foi comemorado o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino? Pois é, lançado pela ONU com o intuito de valorizar e incentivar as mulheres empreendedoras, a data é realmente motivo de muita comemoração. Afinal, de acordo com o Monitoramento de Empreendedorismo Global, em 2017, 51% das mulheres estavam empreendendo no mundo. No Brasil, segundo a mesma fonte, em 2018, 24 milhões de brasileiras tinham um negócio formal ou informal ou realizaram alguma ação com o intuito de ter o próprio negócio nos últimos 12 meses. E parece que não é só o número que causa também impacto, mas principalmente as estratégias criadas por muitas de nossas empreendedoras de sucesso. E no programa de hoje você vai conhecer mais 3 cases de mulheres inspiradoras. Uma das nossas convidadas vai contar como surgiu a ideia de criar uma plataforma agrofintech. Olha que interessante. E a outra vai falar pra gente como empreendeu no segmento de designer de interiores e arquitetura. Super bacana também. Teremos também mais uma história de uma brasileira que resolveu empreender nas terras americanas no nosso quadro Empreendedoras Brasileiras pelo Mundo, que está assim, ó, imperdível. Mas antes de conversar com as nossas convidadas de hoje, queria mostrar para vocês o look. Começando aqui maravilhosamente com essa roupa, esse macacão lá da Day Off, que eu achei lindo, preto, bem básico, mas achei o design dele super diferente, eu adorei, viu? E também aqui as semijoias lá da Mattiello Store, que eu amei. Olha que brinco lindo, gente. Achei que ficou demais. E a maquiagem também, que eu achei maravilhosa, da Dani Stopa. Obrigada, Dani, mais uma vez pela sua parceria com a gente no programa, viu? E é isso, pessoal. Também queria agradecer, que vocês vão ver daqui a pouquinho, a nossa parceira, a da Flora Girassol, pelo esse arranjo lindo, que eu acho que deixou o cenário muito mais bonito, mais colorido, com essas flores lindíssimas. Obrigada mais uma vez, viu? E o programa de hoje tem muita história bacana, então nem pense em sair daí, porque o Tricotando Negócios começa agora. Olá meninas, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço. Imagina, obrigada, viu, Melissa? Olá, obrigada pelo convite. Imagina. E você pode até não perceber ao levar para casa uma lasanha de frango, uma pizza de calabresa, mas o agronegócio tem tanto peso na sua rotina quanto na economia brasileira. Hoje, o setor representa mais de 21% do PIB nacional, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Contudo, esse longo prazo nesse crescimento só pode ser mantido com um avanço tecnológico no setor. Por isso, há uma grande aposta nas startups para impulsionar o agronegócio brasileiro. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Leise Micaele Teixeira, ela que é co-founder e executiva-chefe de uma operação da Agrio, uma startup agrofintech, que eu acho que é um assunto super diferente. Eu fiz questão de trazer ela aqui no programa para contar pra gente. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Esse nome assusta, né? Isso. Agrofintech, Agrio. Muito bacana. E deixa eu te perguntar, o que vocês fazem? O que é uma agrofintech? Conta pra gente. Então, fintech são startups que trabalham com serviços financeiros. Sim. Né? No Brasil é o segundo maior número de startups, são fintechs. E a nossa, ela é no setor do agronegócio. Que interessante. Então, específica para agronegócio. Isso, específico para atender os produtores rurais. Que bacana. Então, a nossa proposta é dar acesso aos produtores rurais ao crédito a serviços financeiros, ao seguro agrícola e que eles possam também ter uma renda com a reserva verde que eles têm nas suas propriedades. Ah, como assim tem uma renda com a reserva verde? Explica um pouquinho melhor isso. São os green bonds, os títulos verdes. Uhum. Então, nós estamos prototipando esse terceiro serviço, Tá. que eles possam emitir um título negociável nacionalmente, internacionalmente, com o excedente da reserva legal que eles tiverem nas suas propriedades, um incentivo para ele proteger o meio ambiente sem degradar ainda mais e ter uma renda. Olha que interessante. Mas isso já existe, esse tipo de títulos? Existem diversos setores. Uhum. No mundo inteiro ele está
aquecendo, né? É um mercado que está crescendo. Tá. No Brasil, a gente já emitiu bastante ano passado, esse ano também está acelerando, mais para a infraestrutura que ele começou e a gente está começando, não a gente, o Brasil está começando a emitir títulos para o agronegócio e outros setores. Olha que interessante, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, gente, e ela estava me dizendo que é muito difícil o pessoal do agrobusiness conseguir crédito. Então foi por isso que eles tiveram essa ideia de justamente fundar essa startup com nesse setor, porque realmente eles têm uma dificuldade maior que uma empresa normal para conseguir crédito. É isso, né? Isso. No mundo inteiro a gente estima que 500 milhões de famílias vivam da agricultura. Desse total, 7% têm acesso a crédito. Nossa, é muito pouco. Necessidade que surgiu a Agrio de poder prover esses serviços financeiros. Um dos principais motivos que eles não têm acesso a crédito é devido à falta do perfil de crédito, o credit score do produtor rural. Tá. Então a gente constrói isso com o histórico da terra, desde 2000 até a atualidade, imagens de satélite, produção, se houve desmatamento, se houve queimada, se é uma área agrícola mesmo, às vezes acontece deles marcarem uma área que é a invasão de uma área de proteção ambiental, um rio, uma lagoa. Então, a nossa plataforma, antes de liberar o crédito ou seguro agrícola, passa por um rigoroso compliance ambiental. Então, ela vai estar de acordo com as leis do país que tiver. Vai estar tudo certinho. Nossa, é muito legal, mulher. Que interessantíssimo. Nunca tinha ouvido falar disso. E como é que você teve essa ideia? Como é que você criou essa história toda? Então, eu sou neta de um agricultor. Então, a agricultura, ela sempre me chamou muita atenção. Uhum. O meu sócio, que também é meu marido, ele é filho de produtor rural, agrônomo. Eu sou gestora do agronegócio e essa ideia surgiu quando eu comecei a trabalhar com crédito fundiário, um dos meus primeiros empregos. Tá. Então, eu tinha que ir a campo, entrevistar, passar uma tarde com vários produtores rurais, entendendo a história deles. E aí eu notei que tinha essa necessidade. Tá. E eu fui trabalhei no setor de finanças, no Ministério da Fazenda, em outros projetos, mas aquela ideia sempre ficou ali comigo. Sim. E eu fui estudando, aprimorando, até que chegou um momento que sempre quis empreender e falei, agora é o momento. Olha que interessante. Então hoje em dia, para o agricultor ele conseguir, sei lá, ter um fluxo de caixa para o seu negócio, coisa assim, ele precisa praticamente se organizar, porque acesso a crédito mesmo ele não tem, é isso que é isso? Isso, inclusive um dos nossos entrevistados, da nossa designer UX, que ela valida a ideia com o produtor rural, um deles disse que para ele conseguir organizar esse fluxo de caixa dele, ele compra nessas plataformas de e-commerce, parcela em 10 vezes para ele poder criar o crédito dele. Olha só, gente, tá vendo só? Então a gente, pensando bem, os agricultores é que são muito mais organizados que qualquer empresário no Brasil. No Brasil, talvez até no mundo, porque se eles não têm essa facilidade de acesso a crédito, eles acabam fazendo uma lição de casa que todo empresário deveria fazer, mas não faz. Isso. E aí vocês criaram justamente essa metodologia toda, avaliando a terra, avaliando o crédito que ele já tem, para justamente conseguir financiar a agricultura. Nossa, fantástica essa história, mulher. E como é que está a startup de vocês hoje? Que momento que vocês estão? Então, nossa plataforma, os serviços de perfil de crédito está pronto. Nós estamos trabalhando no desenvolvimento do seguro agrícola e nos títulos verdes. Tá. Nós estamos fazendo prova de conceito com uma grande empresa do agronegócio na América Latina. A gente vai começar a testar com os produtores dele, para ver se precisa de ajuste, se está tudo correto, para a gente poder operar e expandir. Olha só, que bacana. Então, vocês vão trabalhar com alguns produtos. Então, é um seguro agrícola, que é justamente para você, se você tiver um problema com a sua produção, tem um seguro Isso. que... Não existe esse seguro no mercado? Existe, mas poucos produtores têm acesso. Eles consideram caro, é um valor considerável, né? Sim. Muitos dos que têm são em áreas de risco, que encarece mais porque é a maior propensão de ocorrer um sinistro. Então, quanto mais produtores tiverem acesso, o preço fica mais acessível e é um serviço que os médios e pequenos produtores não costumam ter acesso. Interessante. E aquele título verde que você já falou, que o produtor pode emitir, se ele tiver uma área que ele está preservando, ele emite esse título como se fosse um título de bolsa, praticamente. Isso. E você vai lá, investe nesse título, e esse título
tende a render, porque hoje em dia, né, o apelo ambiental, o apelo de sustentabilidade está muito grande. Então, eu acredito que isso é um baita de um negócio também, esses bonds, green bonds que você falou, né? Isso, exatamente. Muito legal. E o terceiro é o financiamento próprio dos próprios agricultores. Isso. Gente, que fantástica essa história, gente. Muito legal. E que história é essa? Você estava falando que você vai para a Suíça? Pode contar? Pode. Como que é? O que você vai fazer lá? Então, nós passamos um processo seletivo para startup e para um processo de aceleração. Tá. E ele vai ocorrer na Suíça, são quase 3 meses. Eu e o meu sócio vamos lá, a gente vai aprender, nós temos também o investimento deles. E estamos fechando a primeira rodada de investimentos para dar viabilidade também ao desenvolvimento dos produtos e poder operar. Isso. Olha que legal, gente, porque assim, deixa eu ver se vocês sabem o que ela está dizendo. Uma startup é uma empresa nova, que está começando agora, então ela precisa de financiamento, de mentoria, de uma série de coisas para uma empresa realmente conseguir crescer, e a startup tem a finalidade de crescer escaladamente, de uma forma rápida. Temos exemplos do Facebook, do Uber, do Waze, enfim, várias empresas desse tipo. E a aceleração significa que algumas empresas podem estar interessadas no seu negócio de várias formas e resolvem te ajudar com aquilo lá para dar realmente uma acelerada, para o negócio deslanchar e ir embora, não é isso? Não é Exatamente. Isso, e que legal. E essa expectativa dessa aceleração, como é que está sendo para vocês? Está sendo fantástico, porque nós já estávamos de olho na Suíça já faz um tempinho. Lá tem os grandes bancos, seguradoras, muitas oportunidades de parcerias. Então, nós estamos com a expectativa de que vai ser uma experiência incrível. Não, imagino, né? De fazer contatos. Sim. E tal. E como é que funciona esse primeiro contato de uma aceleração? Assim, você já teve esse contato com essas empresas aqui no Brasil ou não? Vai ser lá? Nós estamos participando de um programa do Google, eles não chamam de aceleradora, mas eles dão todos os subsídios, eles fornecem o coworking grátis, não envolve equity nem financiamento, eles dão mentorias, cursos, é como se fosse uma aceleradora, mas eles não usam esse termo. Ah, legal. Deixa eu explicar também o que ela quer dizer, porque assim, gente, às vezes, quando essas pessoas que eu disse, essas empresas estão interessadas no seu negócio, elas sempre vão querer uma contrapartida, que pode ser o equity, como ela disse, que são ações da sua empresa, ou algum outro tipo de interesse. No caso dela, lá no Google não tem essa contrapartida. Você está lá, eles estão investindo no seu negócio para você realmente que isso tenha viabilidade, mas sem ter essa contrapartida que nós dissemos. Nossa, muito legal, hein? Muito legal. Muito bacana. Agora sim, tudo bem, você foi neta de agricultor, trabalhou nessa área, e você tem alguma formação nessa área de finanças? O que você fez? Então, meu curso, eu sou bacharel em gestão do agronegócio, mestra em agronegócios e doutora na área de engenharia. Nossa, a menina sabe tudo. Sabe pouca coisa desse mercado, que legal. Trabalhei no Ministério da Economia, hoje é Economia, antigamente chamava Ministério da Fazenda, né? Por mais de 5 anos, trabalhei com crédito fundiário em um projeto do Ministério do Desenvolvimento Agrário e o ICA. Olha só, que interessante. E assim, as grandes startups sempre têm envolvido, junto com o CEO, um propósito da empresa, né? Isso. Qual que você acha que é o seu propósito, a sua missão com a Agrio? Isso. É simplesmente dar dignidade ao produtor rural. Imagine os empreendedores em geral, você ter desbancarizado, às vezes, não ter acesso a crédito, fazer todo esse processo de empreender, que também a agricultura é empreender, sem esse acesso de serviços financeiros. É quase que te anular como ser humano, como empreendedor. Então, o nosso propósito é dar dignidade e acesso a esses produtores rurais. Gente, realmente, porque se você for pensar, o agricultor, ele precisa comprar semente, ele precisa pagar a mão de obra, ele precisa arar a terra, plantar, esperar colher. Quando vem chuva, vem chuva. Quando não tem chuva, tem que dar um jeito de vir água, contratar água, não sei se isso funciona. Ou seja, ele tem uma série de custos para realmente o negócio dele lá na frente, que é um negócio incerto. Isso. Pode ser que a semente não vingue, né, não brote. Quebra de safra, Quebra de safra. E ele não consegue ainda recurso. Eu achei isso muito impressionante, eu não sabia disso. E tem muitos produtores que eles são bancarizados, eles têm algum acesso ao serviço financeiro, mas eles são mal atendidos pelo sistema. Então, é nesse
ponto que a gente quer atuar, os mal atendidos e os não atendidos, para que eles possam ter dignidade, serviços de qualidade, forma simples, sem precisar sair da propriedade, poder fazer de forma rapidinha, indutiva, no telefone, com a internet lenta ou não. Internet via rádio, né? Que eles usam. Isso. Ô, Leise, e eu acho que essa iniciativa para o Brasil é muito importante, porque aqui a nossa agricultura, o agrobusiness no Brasil é muito relevante, né? Isso. A gente é campeão de exportações de grãos, enfim. A gente tem tudo para, assim, a startup de vocês avançar com muito sucesso. Então, eu desejo todo sucesso para vocês lá, agora que lá na Suíça vocês arrebentem com os bancos, né? Que eu acho que, assim, não vai ser difícil vocês conseguirem realmente investimento para começar isso, porque... Ao meu ver, que sou totalmente leiga nesse assunto de agrobusiness, tem tudo para dar certo. Obrigada. Imagina. Depois você volta para contar para gente, tá bom? Vou voltar. Com certeza. Pessoal, a gente vai fazer um pequeno break aqui. O assunto é super interessante. A gente vai continuar falando sobre isso nos últimos blocos e a gente volta já com a nossa próxima entrevista com a Melissa Ferraz, ela que é arquiteta e vai dar várias dicas para a gente de design de interiores e esse mundo da arquitetura. Fica ligadinho que a gente volta rapidinho. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit. Estamos de volta e antes de iniciar o bate-papo com a nossa segunda convidada de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês o feedback da tricotana Luciana Cabral, ela que esteve aqui no programa, que é sócia da Potencialize Mais e mandou uma mensagem super bacana pra gente. Vamos dar uma olhadinha? Olá, eu sou a Luciana da empresa Potencialize Mais. Quero aqui agradecer imensamente a participação no programa Tricotando Negócios, com André Giuliani e toda a equipe maravilhosa. Foi muito bom dividir com vocês um pouquinho sobre a minha história e sobre o meu trabalho. Potencialize Mais é uma ferramenta que visa melhorar o relacionamento dos clientes com as lojas através de estratégias simples, com ações de neuromarketing e também gatilhos mentais, para que fique memorizado na cabeça dos clientes que determinado estabelecimento é importante em algum momento de tomada de decisão de compra. Então eu agradeço muito, espero poder ajudá-los de alguma maneira, fico à disposição, um grande abraço e até mais. Legal, Luciana. Obrigada mais uma vez por ter participado aqui do programa, viu? E compartilhado a sua história com a gente da Potencialize Mais. Um grande beijo para você e muito sucesso. E se você quiser rever o programa da semana passada, inclusive com a entrevista dela, é só acessar nosso canal no YouTube, que lá tem todos os programas. E aí você aproveita e se inscreva no nosso canal e não deixa de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações dos programas novos. E agora nós vamos conhecer a história da nossa segunda convidada de hoje. Ela que é do mercado de arquitetura e aqui no Brasil vem demonstrando sinais de recuperação e crescimento. Olha que maravilha! E é o que constata o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no Anuário de Arquitetura deste ano. De acordo com o levantamento realizado pelo órgão, o setor apresentou um crescimento de mais de 5% em 2018, com mais de 1,5 milhão de serviços realizados
por arquitetos e urbanistas em todo o país em relação ao ano anterior. E para falar sobre o assunto, agora que temos aqui a Melissa Ferraz, ela que é sócia da Maluf Ferraz Arquitetura e Interiores. E olha, gente, conheço a Melissa desde a época de aborrecentes. Tudo bom, Melissa? Tudo bem. Obrigada pela presença mais uma vez, viu? Eu que agradeço. De lá para a gente se conheceu naquela fase de baladinhas, de molecagem de andar de bicicleta na rua. Como é que você resolveu virar arquiteta, mulher? Conta pra gente. Olha, foi sempre uma coisa que eu não fui uma criança que falava, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu sempre falei que eu queria ser arquiteta. Que legal! E tanto que o meu colegial eu fiz desenho de construção civil na ET e depois eu parti para a faculdade de arquitetura, né? E hoje eu tenho minha sócia, que ela é designer de produto e designer de interiores, que acaba complementando os serviços do escritório, né? Mas assim, é uma coisa que eu sempre amei desenhar e sempre quis fazer. Eu nunca tive dúvida em outra profissão. Que bacana! Isso é legal quando a gente, assim, desde criança sonha em ser, né? Sim. Porque quando a gente realiza esse sonho, né? Que não deixa de ser um sonho, fazer uma faculdade é uma grande aventura para muitas pessoas, né? Sim. Então, quando você realiza isso, é fantástico. É daquilo que você gosta ainda e não mudou de ideia, né? Porque quantas pessoas começam uma faculdade e falam assim, não é isso que eu quero. Aí faz duas faculdades, não se encontra nunca. Você já se encontrou, já se formou e está atuando já há muitos anos. E foi, além de ser uma realização, eu acho que você acaba fazendo tudo com muito amor e carinho, né? Lógico, em outras profissões também, mas assim, com muita dedicação daquilo que você sempre quis seguir, né? Sim. É verdade essa questão do mercado, mulher, que estava um pouquinho desaquecido e agora você está sentindo que está voltando o aquecimento novamente do mercado de arquitetura? Sim, eu acho que o número de profissionais formados, o número de escritórios cresceu muito, né? Tem muito novos escritórios, novos arquitetos e profissionais se formando e já entrando no mercado, já com tudo. Tá. Isso eu acho que é real mesmo e deu uma boa parada por conta da economia, assim, uma desaquecida, e agora eu acredito que o negócio esse ano já está dando uma... Eu ouvi falar que a retomada da construção civil está bem acelerada novamente, e a construção civil é um índice que mexe com toda a economia, né? Mexe. Porque não tem como uma área que começa a ser desenvolvida, começa a construir um prédio, traz mais moradores ou mais profissionais para aquela região, aí demanda todo tipo de serviço agregado ao lado. Então, a construção civil é um indicador de crescimento para uma economia. E a gente tem visto que tem voltado a crescer. Tinha estagnado bastante na época da crise e parece que agora está retomando. E retomando a construção civil, acho que o seu trabalho também retoma bastante, né, Mê? Sim, retoma bastante. O crescimento de lançamentos, de apartamentos, essas coisas aumentaram bastante, porque teve uma época que ficou bem parado, e crescendo isso gera muito mais empregos, muito mais trabalho para a gente e para outros setores também, Sim. né? E os lojistas, enfim, da parte de mão de obra mesmo, acaba aquecendo. E acho que é uma coisa que agora está... E conta pra gente, como que é o dia a dia de uma arquiteta empreendedora? Porque assim, eu entendo assim, o arquiteto tem que fazer, ele é todo aquele lado mais glamuroso, né, de você fazer o desenho, o projeto, mostrar lá para o cliente, lindo, maravilhoso, mas também tem o perrengue, tem que ficar indo na obra, conversar com mão de obra, que não é fácil, né? Às vezes não sai aquilo que você planejou. Então, como que é o dia a dia de uma arquiteta empreendedora? Conta pra gente. É corrido. É bem corrido. Então, hoje o meu escritório, ele já não faz a parte de administração de obras, né? A gente tem empresas parceiras que fazem essa parte de administração e de administrar toda a parte da obra. Ah, interessante. Mas já fizemos muito isso. Porque é difícil, né? Então hoje o nosso escritório é focado em projetos, na parte de arquitetura e interiores, e a gente presta consultorias e faz o levantamento de investimentos para o cliente dos custos que ele tem relacionado ao projeto. E indica a mão de obra e a parte dos fornecedores que são correlacionados e relacionados ao projeto. Mas assim, é bem corrido. Embora hoje a gente esteja fazendo e focado em projetos, a gente tem uma série, tudo isso está interligado, né? Então assim, o projeto dentro dele, a gente, além de toda a especificação dentro de projeto, a gente tem uma pesquisa de mercado, a gente tem uma pesquisa de tendências e principalmente
o que o cliente quer, né? Porque o briefing do cliente é a base de tudo. Então, a gente precisa entender o que o cliente quer, o que ele espera, o que ele deseja e fazer toda essa pesquisa e, em cima disso, criar, que a nossa criação é o principal. Entendi. Né? E é em cima disso que a gente parte para o projeto de um apartamento desde 46 metros quadrados, 30 que hoje tem muito estúdio, e para os apartamentos maiores, independente do tamanho, a casa tem que ficar com a cara do cliente, a casa tem que ter o conceito que ele deseja, o que ele quer. Então, assim, tudo isso tem um prazo, um trâmite, tem reuniões, e isso é corrido. Embora a gente não esteja fazendo mais obra, a gente pesquisa muito, viaja muito, busca novos materiais, novos conceitos, inspirações. Então, assim, isso daí precisa, né? É necessário, então é corrido. Porque a criatividade do arquiteto é fundamental, né? Sim. Então, se você tiver sempre aquele mesmo projeto, tudo igual, não dá, Não dá, né? não dá. Pois é. E por falar em projetos, a Melissa também trouxe algumas fotos do dia a dia empresarial que ela tem. Vamos dar uma olhadinha? Cadê as fotos da Melissa? Aí! Esse quarto Nossa, lindo, hein? Isso. Foi uma reforma que a gente fez e a gente restaurou o piso. É um apartamento em Higienópolis e todos os móveis aí são novos, porém, eu não sei se vão ter as fotos, mas nós restauramos todos os armários que ela tinha, porque eram armários de madeira maciça, de um apartamento antigo de Higienópolis. Ai, que legal. Então a gente laqueou, manteve os móveis, né? Não teve que comprar novos. Não, os armários não. Restaurou o piso, a cabeceira foi nova. Enfim, foi um projeto que ficou bem bacana, né? O resultado. Lindo, nossa, e um quarto espaçoso para um apartamento, né? Sim. Porque hoje em dia é apartamento tão pequenininho. Ficou bem bacana, né? Vamos ver se tem o resto que você falou das fotos aí. Vamos dar uma olhadinha. Uma cozinha, que é desse mesmo apartamento em Higienópolis. A gente atendeu ao pedido da cliente, que queria uma cozinha com os tons de azul, branco, Ficou linda. a ilha. Ficou bem bacana, bem Nossa. iluminada. Né? E você vê que a iluminação ela faz a diferença, um tom de cor já dá aquele né, nossa, ficou contraste. maravilhosa. Tá bem Achei bacana. maravilhosa. Eu sou apaixonada por arquitetura, então tudo que você mandar aí eu vou achar lindo. Essa casa foi uma casa em Perdizes que a gente fez, que passou por uma transformação. Essa churrasqueira, ela foi mantida, porém a gente fez uma pintura caiada nela e do lado eles tinham um fogão a lenha e um forno que eles não eram usados. Então a gente tirou e transformou essa área numa área gourmet, fez o balcão, colocou esse azulejo na parede e fez um retrofit, uma coisa rápida, uma obra rápida, e que transformou todo o ambiente. O que é uma obra rápida? Quanto tempo mais ou menos, Mê? Então, tudo depende muito, além dos serviços, né, do que a gente vai fazer, do tamanho do local, né, e dessa transformação, por exemplo. Se o cliente tem já os móveis, se ele já tem algumas coisas ou não, porque tem o prazo dos fornecedores. Ah, tá. Essa obra foi uma obra muito bem planejada. Então, assim, depois do projeto pronto, a gente fez essa obra, se eu não me engano, é que não foi só essa área, tá? Foram outras áreas, mas a gente fez essa obra em 2 meses. Ah, legal. E foi rápido. Foram outros ambientes junto. Mas por quê? Eu sempre falo que tem que ter um bom planejamento. Uma obra em que você começa a fazer o projeto e se executa o projeto junto com a obra, não dá muito certo. Verdade, né? Porque assim, se o projeto está pronto, por mais que na obra dê problema, você consegue solucionar melhor, porque o escopo do projeto de planejamento já está... Entendi, olha lá, interessante, é verdade. Não, tudo que a gente planeja realmente sai melhor. Nossa, que sala linda. Também foi transformada, foi feito retrofit. A gente usou quase todos os móveis que a cliente tinha e complementou com um tapete e restaurou os móveis que ela tinha. Nossa, que legal. Poxa vida, dá para fazer isso também, Dá. E vale a pena no custo-benefício falando? Então, vale dependendo de como está o estado dos móveis e
medida e de como vai estar a situação, se vale a pena trocar um tecido ou se vale a pena comprar um novo. Depende muito da situação de cada mobiliário, né? Essa é uma área gourmet de uma casa também. Ficou linda, esse tom de laranja com azul. A gente fez uma brincadeira aí de não usar todas as cadeiras iguais, né? Ficou bem legal. Ficou bem diferente, muito fez legal. Uma composição. Haja criatividade mesmo, viu? Porque, olha, nunca ia imaginar uma cadeira furadinha, laranja, com uma outra fixa azul. Tem que ser os arquitetos para compor isso mesmo, porque advogado não é tão criativo assim, não. Muito legal, Mê. A gente vai fazer um pequeno intervalinho, mas no próximo bloco você vai conferir a 7ª entrevista da 3ª temporada do quadro Empreendedoras Brasileiras pelo Mundo. Então não sai daí que a gente vai continuar com o bate-papo e também tem esse quadro imperdível. Voltamos já já. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit. Voltamos! E agora você vai acompanhar o nosso 7º episódio da 3ª temporada do quadro Empreendedoras Brasileiras pelo Mundo, que nós gravamos em Miami, nos Estados Unidos. E você vai conhecer a história agora de uma empreendedora que já esteve aqui no programa e ela atualmente está morando por lá, a Sandra Cavalcante, do Dicas da Patroa. E ela adorou a oportunidade de revê-la e contar mais histórias que ela está fazendo lá por terras americanas. Vamos dar uma olhadinha? Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma entrevista do nosso quadro Brasileiras Empreendedoras pelo Mundo, aqui no Office & Co, no coração da Brickell. E eu estou aqui com uma entrevistada, gente, já é tricotanda, já esteve aí no Brasil e hoje ela está morando aqui nos Estados Unidos. Minha querida Sandra Cavalcante, Dicas da Patroa. Lembra Dicas da Patroa? Pois é, ela está morando aqui e tem um monte de novidade para contar pra gente. Sandra, obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Como é que é? Mudou de vida, mulher? Agora está aqui, Mudei de vida, estudando. tô aqui estudando. Dicas da Patroa aqui nos Estados Unidos. Dicas da Patroa no mundo, né? No Dicas mundo. da Patroa. E tá com um monte de projeto novo. Um monte de projeto novo. E aí, como é que é? Conta pra gente. Pois é, as coisas foram acontecendo, né? E aqui é maravilhoso. Nossa, eu já imaginava que ia ser maravilhoso. Todo mundo me pergunta, né? E a adaptação, como é que foi? Adaptação? Eu não, nasci aqui. É mesmo, que delícia. Já tá o quê? Um ano? Mais de um ano? 1 ano e 8 meses já. Olha só. É. Então, adaptação, problema zero. Zero. As crianças também se adaptaram. Também, já vieram Olha falando só. inglês, né? Eu é que precisava fazer. Então, tô lá na ralação. Muito legal. E você continua com o blog da internet dos Dicas da Patroa. Dicas da Patroa. Tá dando locução dicas da aqui dos rádio. Estados Unidos também, que Dicas eu dos Estados acompanho. Unidos. Os produtos que são bem melhores. Isso. Agora ela indica um produto muito bacana. E, gente, vou perguntar pra ela, que eu vi no stories dela do Instagram e eu não tenho como perguntar. Que história é essa de Hollywood, mulher? Ah, verdade, fui parar em Hollywood. Que legal, eu fiquei curiosa. Mas o que você foi fazer lá, pode contar? Então, pode. Eu fui gravar um clipe com uma cantora gospel country, Olha. muito famosa, que chama Berenice Klein. E com um monte de ator famoso de Hollywood, gente. Mika Fitzgerald, que fez Walking Dead, mais de 100 movies. E participação em clipes de Drake, Snoop Dogg, quem mais? Chris Brown e por aí afora. Cada música maravilhosa. Noel D, que é de Velozes e Furiosos, do poderoso Jim Carrey, né? Esse povo todo.
E foi muito legal de fazer, muito abençoado esse clipe dela. E aí você participou do clipe, é isso? Eu participei do clipe que tá chegando. Eu botei aí a teaser, já tá a teaser rolando aí no Instagram. Olha só, E eu ele quero ver, vai quero ver. Vamos colocar no ser programa lançado. depois pra mostrar pra todo mundo, É. muito bacana. E além disso, gente, bom, essa mulher ela é um avião, né? Cada hora ela tá empreendendo em várias coisas. E agora você também disse que tem um programa de rádio. Programa de rádio, eu sou locutora da Rádio Flórida Brasil. É um prazer, uma honra. Acabei de fazer o programa ao vivo e vim correndo para cá participar dessa entrevista maravilhosa. E nesse programa você dá dicas do quê, mulher? É um show da tarde, Dicas da Patroa. Dou dica de tudo e mais um pouco. Olha só! E ela falou que são 3 horas de programa, é isso? É. Das 2 às 5? Das 2 às 5. Gente, haja assunto, hein? Haja assunto. Haja assunto. E aí você dá dicas do que você aprende aqui para as americanas. Como é que é esse programa? Conta um pouquinho. É um programa bem interativo, assim. Então, você fala com os ouvintes, né, pelo WhatsApp, você recebe áudios, recebe mensagem do mundo inteiro, porque o pessoal, Dicas da Patroa, baixaram o aplicativo, interage com a gente, é uma maravilha, porque se eles querem alguma dica ao vivo, já pedem, eu já falo. Porque no direct, o pessoal sabe que é complicado, são mais de 10 mil mensagens para eu responder, né? Nossa Senhora. Então, lá ao vivo eles aproveitam. Olha, que E legal. aí tem interação, tem a agenda de shows, a rádio é muito engajada com shows, né? A gente está trazendo aí, amanhã tem Wesley Safadão, tem Gustavo Lima chegando, tem Ludmilla, mas já teve aí a Anitta, um monte de gente. A rádio é mega show, é mega engajada nos shows da Flórida e eles também estão em Orlando. E é surreal participar, é muito gostoso mesmo. Que mudança de vida, hein, Sandra? Que coisa! Você que era empresária no Brasil, tinha os negócios lá, continua com os negócios lá? Ou... Algumas coisas, né? Sim. Tenho sim no Brasil, mas eu já venho dessa linha, né, de novela, já trabalhei em novelas da Globo durante algum tempo. Então, isso sempre me perseguiu. Eu nunca fui atrás disso, nunca. Sempre alguém vem atrás de mim para um negócio desse. E eu amo, né? Então, quando gosta, a energia, o universo conspira a seu favor. Porque... Atrai, a lei da atração, com certeza. Então, é muito legal. Eu adoro fazer, realmente. E como é que você enxerga, assim, as empreendedoras? Tem muita brasileira aqui, a gente está fazendo uma série de entrevistas com várias brasileiras que empreendem. Qual é uma característica que você vê que o brasileiro vem para cá com essa vontade de ganhar os Estados Unidos, de ganhar vida aqui? E o que você vê nesse dia a dia que você entrevista as pessoas na rádio? Qual é uma característica comum dos brasileiros e que dica que você poderia também passar para quem está ouvindo que tem o sonho de vir para os Estados Unidos? O que deve fazer para se preparar? O que você acha, Sandra? Então, lá a gente vê muito, né? E aqui, os Estados Unidos é o país da oportunidade, né? Sim. Então, é muito gostoso você estar num país maravilhoso como esse e ter a sua comunidade de brasileiros pertinho de você, né? E a gente percebe que vem muita gente todos os dias. Todos os dias eu recebo N pedidos de ajuda, de gente chegando, e muita gente se arrisca, né? Vem com a cara e a coragem e uma mão na frente e outra atrás, tentando conseguir alguma oportunidade melhor aqui, né, do que no Brasil. Então, a recomendação que eu dou é você ter um planejamento, ter um pé de meia para você gastar aqui, para você organizar a sua vida aqui, né? E vir com um visto certinho. Porque aqui não é brincadeira, não tem bagunça, sabe? Eles são muito sérios, as coisas são muito certinhas. Tudo isso fica registrado, a imigração sabe todos os seus passos. Então, a recomendação que eu te dou é procurar um bom advogado no Brasil ou até um despachante mesmo que faça essa introdução para você e você fazer um planejamento de alguns meses e o que você quer fazer aqui, o que você vai escolher para a tua vida, porque aqui é o país da oportunidade. Basta você se organizar e vir certinho para você não ter problema aqui. Acho que essa dica é importante, planejamento, planejar se possível em reais, porque o dólar está 4,20, então a conversão sai cara, né, Sandra? Então planeja certinho no Brasil, com uma intenção. Se você for abrir um negócio aqui, ou se vier aqui para realmente viver, tem que saber que aqui, como ela disse,
tudo é muito formalizado, tudo é muito regulado e não pode bobear aqui não, que bobeou dá cadeia, É cadeia, né? é O negócio cadeia. sai complicado. E advogado é caro aqui. Advogado é caro, a saúde é cara aqui, caríssimo. É muito sério. E não tem coisas baratas como a gente imagina, não. Quando a gente vem como turista, a gente acha que tudo é festa, né? Você sai gastando até a alma. Mas quando você vive aqui, você muda a chavinha, sabe? É muito legal isso, você olhar as coisas e discernir exatamente o que você precisa ou não, porque tem de tudo que você possa imaginar. Realmente a sedução é muito grande nos Estados Unidos. É verdade, você quer consumir tudo. É Né? verdade. Querida, foi um prazer tê-la aqui mais uma Obrigada, vez. adorei, Obrigada pela adorei. contar a sua experiência aqui, né, como empresária, como empreendedora, agora como artista de Hollywood, chiquérrima, locutora de rádio, enfim. Mulher é um avião, não para, como eu disse. E muito obrigada, viu, que você tenha mais sucesso ainda. E vai contando pra gente que a gente vai colocando lá no programa. Com certeza. Atualizar as suas novidades. Com certeza. Obrigada, Prazer, Sandra. gratidão. Obrigadão. É isso aí, pessoal. Encerramos aqui mais um episódio do quadro Brasileiras Empreendedoras pelo Mundo. E semana que vem teremos mais uma história de empreendedorismo aqui, direto de Miami. Muito obrigada e até lá. Sandra, foi uma delícia te entrevistar mais uma vez e saber todas as suas novidades aí em terras gringas, viu? Obrigada, parabéns pela sua coragem e determinação. E um grande beijo para você e muito sucesso, viu? E é isso, pessoal. Vamos continuar aqui do Brasil, falando com nossas entrevistadas de hoje. Eu estava perguntando aqui para elas nos bastidores sobre os desafios de uma empreendedora, porque, olha, realmente, a Melissa estava contando aqui o dia a dia dela como arquiteta, né? E a Leisa como uma startup. Então, são bem distintos, né, Leise? Desculpa. E aí, Leise, quais são os desafios que você vê, assim, mais chocantes para uma startup? Empreendedor lida com incerteza, startup lida com incerteza bem potencializada. A incerteza do negócio é uma grande questão. Muitas novidades o tempo inteiro, investimento, até você conseguir o seu investimento inicial, você tem que trabalhar bastante, você tem que testar todas as suas hipóteses, o seu produto, o mínimo produto viável, que como a gente chama, o MVP. Muito trabalho, existe uma glamourização das startups que a gente tem também muito colorido, não ter um dress code mais informal, mas o desafio é muito trabalho. É verdade, nossa, eu imagino. Programação. E ainda mais no seu ramo, que é um ramo totalmente novo, né? Isso. E assim, inovador para o mercado, né? Então é bem complicado mesmo. E a gente também, a Leise também trouxe umas fotos para ela do dia a dia dela lá, ralando na startup. Vamos dar uma olhadinha da Agrio? Esse foi no processo do Google, que a gente está participando aqui em São Paulo. Que legal, quanta gente, né? Foram 12 startups selecionadas de 300. Isso era lá no comecinho, trabalhando, entrevistando produtores rurais. Era assim, meu dia era entrevistando produtor rural. É a melhor coisa, trabalho de campo para saber o que eles precisam, as necessidades, as demandas para o seu negócio. É isso aí mesmo, tem que começar assim. Aí conheci a Lavoura e também no campus for Startups do Google. Ah, que bacana. Com os outros colegas de outras startups. E esse ambiente deve ser super enriquecedor também, né? É maravilhoso. Aí, nossa primeira logo, nossa primeira camiseta, que depois trocou. Estávamos gravando um pitch. Tá com o maridão aí? Isso, maridão sócio, e sócio. Isso. Muito bem. Qual o nome dele? Isaac Eberhard. Show de bola. Tem mais fotos? Vamos ver. Acabou. Realmente, gente, olha, desenvolver uma startup no Brasil não é fácil, né? Ainda mais um serviço tão inovador como você está criando. E eu acho que assim, é inovador, mas eu acho que é totalmente necessário. Porque realmente, como assim essas pessoas, esses agricultores não têm acesso a crédito? É muito difícil. Então, eu desejo muito sucesso para vocês. Tenho certeza que vocês vão arrebentar lá na Suíça, viu? Obrigada. Tenho certeza. Um grande desafio de startup. Questões jurídicas. Olha lá. Novos modelos de contrato que não estão previstos na nossa legislação, que às vezes está previsto em outros países que startups já estão mais consolidadas, nos Estados Unidos, na Europa, e que aqui a gente está começando a criatividade desses diferentes tipos de contratos. É verdade. Que podem viabilizar o negócio num futuro próximo. Você falou uma coisa muito importante. Os empresários de startup às vezes esquecem o quanto que um jurídico é importante. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente atendeu algumas startups no meu escritório e quando a gente começou a fazer os primeiros acordos entre os sócios,
Nossa, saíram tantas boas recomendações, tantas ideias, que se a gente não tivesse colocado no papel todos aqueles acordos e desacordo entre os acionistas, não teria continuado as startups. Esse é um bom exemplo de quanto é importante um acordo entre os sócios. E o que você falou também, os contratos, nossa, é realmente desafiador. Se você não tem isso logo no começo, no primeiro investimento que você vai ter, por exemplo, você já tem que ter um pré-contrato aprovado, né? Exatamente. Porque senão depois as pegadinhas, ou você está do lado de uma grande empresa com jurídicos enormes, que aí você vai ficar vendido. Você colocou bem importante. Já está tudo preparado lá no seu jurídico? Estamos acertando tudo. No início a gente tomou bastante cuidado, temos um advisor para as questões jurídicas, mas nós ainda estamos trabalhando nisso. É um assunto que não tem fim. Não tem fim. E vou te falar uma coisa. E assim, é impossível também para o advogado prever todas as situações possíveis. A gente não tem bola de cristal para imaginar todas as hipóteses que você tem que pensar para você constar no contrato. E esse contrato sempre você vai acabar mudando. Putz, aconteceu uma coisa, vamos lá, tem que mudar esse contrato. Isso vai ser para sempre, viu, mulher? Não tem um modelo padrão. Não tem, todo dia a gente assina contratos, eles têm que eles não podem estar em conflitos com os contratos anteriores, nem com os futuros que virão. Então é super importante. E tem gente que fala assim, você não tem um modelinho que você pode me mandar por e-mail? Esse negócio de modelinho não tem, gente, porque assim, por mais que você tenha modelos na internet, os modelos que tem na internet são muito básicos, são muito padrão. E nem sempre aquelas cláusulas que estão ali se adequam ao seu negócio. E nem sempre também aquelas cláusulas são benéficas para o seu negócio. Então, como arquiteto, por exemplo, você tem que desenhar um projeto. Um contrato é um projeto que você está fazendo juntamente com o seu cliente, com o seu parceiro, enfim. É desenhado, cláusula por cláusula, então não tem esse negócio de modelinho, viu, gente? Toma cuidado com o modelinho de internet, que às vezes você pode cair na maior roubada. E às vezes você pagar uma consulta de um advogado, 1, 2 horas para trocar uma ideia, vale muito mais a pena do que lá na frente você tinha um problemão para resolver. Né? Exatamente. E falando de advogado também, Melissa, eu estou sabendo que tem umas normas novas aí de arquitetura que as pessoas desconhecem, que são super importantes. Quer comentar com a gente? Sim, hoje em dia os condomínios têm uma nova lei, né? Que tem a obrigatoriedade de recolher, no meu caso, a RRT como arquiteta, né? Se for um engenheiro, é a ART. E para qualquer tipo de reforma no imóvel, tem que recolher esse documento. Hoje é obrigatório. Então, se você for trocar um piso, um revestimento de parede, até mesmo mexer em parte elétrica, hidráulica, tudo que envolve uma reforma, tem que estar recolhendo com um profissional e esse profissional ele é responsável pela obra. É um termo de responsabilidade técnica. Então, assim, não é o fato de você recolher esse valor, é o fato de ter um responsável por trás que está avalizando o que você está falando. Sim. Porque, gente, quantas vezes já não viram? Alguém faz uma reforma num prédio, fura o cano do vizinho, aí dá infiltração, aí molha tudo. E o prédio em Fortaleza que caiu? Exato. É um exemplo disso. Então, assim, hoje, essa lei já não é de agora, ela não é atual, já é até um pouco antiga, né? Acho que de uns 2, 3 anos para cá, se eu não me engano. Eu sou um pouco ruim de data, mas é uma obrigatoriedade. E o síndico, ele tem a obrigação de conferir se está certo, se não está. As pessoas, os proprietários, têm que estar cientes que tem que ter um profissional acompanhando isso para não ter nenhum problema futuro. Entendi. Porque senão sai quebrando tudo, o apartamento inteiro e... Ô, Melissa, essa obrigatoriedade é só para apartamentos ou para casas também? Então, as casas já são diferentes. Essa obrigatoriedade é só para apartamento. Justamente por causa desses problemas por causa entre os condôminos. Isso. Entendi. Tá vendo só, gente? Falando de papo jurídico, já vamos aproveitar que a gente tem uma arquiteta aqui, já esclarece tudo. Meninas, uma delícia conversar com vocês, mas o programa está chegando ao fim. Eu queria pedir para vocês deixar um recadinho para o nosso telespectador sobre a experiência de vocês, de empreendedorismo, enfim, uma frase motivacional, o que vocês quiserem compartilhar com a gente, uma experiência. Pode ser? Pode. Começa você? Sim. Então vamos lá, Leise. Bom, a dica, o conselho que eu dou, espere o momento certo, mas não espere demais. Estude bastante o mercado que você quer atuar, se especialize, estudo não é só título, é estudar mesmo, conhecer, validar as suas ideias, se conhecer. Para a gente ser empreendedor, a gente tem que passar por um processo de autoconhecimento, porque nas dificuldades a gente enfrenta muitas nessa jornada.
e é elas que vai ser definitiva se você continua ou não na área que você escolheu. Se for a sua paixão, provavelmente você não vai desistir. Que legal, muito bem, é isso aí. O tempo certo chega, mas não pode ficar esperando muito. Não pode esperar muito. Se planeje, olhe os contratos, tem muitos contratos muito criativos. Criativos eu digo porque eu não conhecia antes de começar uma startup. Que tem soluções incríveis, às vezes você cai em situações desconfortáveis por desconhecer esses modelos. É verdade. Então conheça bem os contratos, converse com seu advogado, pesquise muito o que você vai atuar, as dificuldades, valide com seu cliente, conheça a área bastante e se for sua paixão, você não desiste. Pode todo mundo dizer que é loucura, que é inviável, mas você persista. E vai trabalhar muito, né? Vai trabalhar muito. Cuidado com conselhos, cada pessoa vai te dizer uma coisa diferente. Mas você vai saber aquilo que se enquadra no seu negócio e que é correto. E as pessoas querem ajudar. Quando elas dão conselho, ninguém quer atrapalhar. As pessoas querem ajudar. É verdade. É que às vezes também muita mentoria atrapalha um pouco, né? A gente fica com tantas coisas na cabeça e fala assim, opa, agora vamos organizar todas essas ideias e vamos botar em prática. Exatamente. E foco. Temos muitos eventos, são maravilhosos, mas chega um momento que a gente tem que deixar tudo de lado e trabalhar. É verdade. Focar. Muito bom. Excelente as suas dicas, mulher. É para quem está vivendo o dia a dia de uma startup, tá cheio de ideia boa na cabeça. Obrigadíssima, viu? Eu que agradeço. Sucesso para vocês. Obrigada. Imagina. E você, Melissa, deixa um recadinho para a gente também? Meu recado, eu acho que hoje eu estou numa fase que eu deixaria a palavra compartilhe. Eu acho que a gente tem que compartilhar dos nossos conhecimentos, dos nossos relacionamentos, de tudo aquilo que a gente vive no dia a dia. Eu acho que a gente tem que compartilhar, trocar. Eu acho que a vida é uma troca de a gente poder trocar ideia com os outros, poder conhecer. Hoje eu conheci um novo negócio, enfim. A gente poder estar o dia a dia todo compartilhando de tudo aquilo que agrega pra gente e vai agregar para um próximo. Muito bom, é isso mesmo. E acho que essa palavra está tão na moda, vamos dizer assim, né? Porque hoje em dia tudo é compartilhado. A gente compartilha o carro, a gente compartilha apartamento, casa. Então acho que a sua palavra aí, ó, veio compartilhar de uma forma sincera, que a gente possa compartilhar as nossas... E é isso que a gente faz aqui no programa também, compartilhar história de sucesso, compartilhar cases, compartilhar ideias, compartilhar motivação. Então, sou super grata por vocês mais uma vez. Obrigada. Obrigada, viu, menina? Sucesso também, viu, Mê? Obrigada, sucesso para você também. E, pessoal, antes de encerrar, eu vou compartilhar com vocês um pequeno texto que diz o seguinte. Sabemos que existe um tempo certo para tudo, mas não sabemos quando esse tempo certo será. Por isso, foque-se nos seus objetivos e nunca deixe de lutar. Em alguns momentos você vai querer desistir, em outros estará com motivação para enfrentar qualquer obstáculo. Não se iluda quando achar que está perto, nem abaixe os braços se tudo parecer distante demais. E lembre-se que a vitória está ao seu alcance e ela acontecerá quando o prêmio já não puder fugir das suas mãos. Eu adorei esse texto e eu acho que tem muito a ver com o que a Leite disse aqui, né? O tempo vem na hora certa. Tá vendo? Compartilhamos a mesma ideia, né, Melissa? É isso aí. Pessoal, o programa chegou ao fim, mas lembre-se, se você tem uma história bacana de empreendedorismo ou conhece alguém que tenha, conta pra gente. É só mandar nas redes sociais e torcer para você ser escolhido aqui para participar do programa conosco. O Tricotando Negócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Fiquem com Deus e até semana que vem com mais histórias empreendedoras, inspiradoras do empreendedorismo feminino. Um grande beijo, até lá!